CEMIG com uma queda de 22% desde a metade de abril. E eu já venho fazendo vários vídeos falando sobre CEMIG, onde eu acredito que ela pode ser uma boa oportunidade para quem tem uma visão de mais longo prazo. E é sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar perspectivas para os próximos anos, meu preço teto projetado, retorno total esperado no preço da ação e muito mais. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, a CEMIG é uma empresa de energia elétrica que está presente em todos os segmentos de energia elétrica. Grande parte da sua receita vem da parte de distribuição de energia, onde mais de 45% do resultado vem desse segmento. Ela também possui geração e transmissão de energia e também uma pequena parte da distribuição de gás natural. E a CEMIG está recentemente num ambicioso plano de investimentos para as revisões tarifárias periódicas que acontecem a cada 5 anos. De 2019 a 2030, eles projetam 70 bilhões de reais ao total em investimentos na CEMIG. E grande parte desses investimentos serão para o seu principal segmento, que é a parte de distribuição de energia elétrica. Que de 2026 a 2030 eles esperam mais de 44 bilhões em investimentos e grande parte disso será alocado no segmento de distribuição de energia elétrica. E esses investimentos estão sendo feitos principalmente por conta da revisão tarifária periódica que acontece a cada 5 anos. E podemos ver que a própria CEMIG já fala que a próxima data de revisão tarifária acontece em maio de 2028. Então, o órgão regulador na parte de distribuição verifica se a distribuidora está tendo uma quantidade de investimentos acima da sua depreciação e assim aplica tarifas cada vez maiores dependendo do montante de investimentos e da qualidade desses investimentos. A CEMIG estima de 2023 a 2027, antes dessa revisão tarifária, mais de 21 bilhões de investimentos, 3 vezes mais do que o ciclo anterior que aconteceu de 2018 a 2022. Então, podemos ver que ela vem sim investindo bastante, bem acima da depreciação dos seus ativos. E esse slide demonstra exatamente isso, que a CEMIG de 2018 a 2022 investiu bem menos do que sua depreciação. Se olharmos essa linha aqui em azul marinho, que é a depreciação dos ativos, e as barras são a quantidade, o montante de investimento por trimestre. O montante não foi tão grande assim no último ciclo de investimentos, e mesmo assim a CEMIG teve boas revisões tarifárias, porque ela, ao total, investiu mais do que a sua depreciação, mesmo em alguns períodos estando investindo menos. Na revisão tarifária de 2023, ela teve um aumento de 13% nas tarifas de energia elétrica. Mesmo com essa relação de CAPEX dividido por depreciação sendo relativamente baixa, ela teve um bom reajuste tarifário, e isso pode ser ainda maior para 2028, devido a esse elevado montante que temos atualmente. Observem que o montante está mais de 4 vezes a depreciação dos ativos, o que pode gerar melhores revisões tarifárias olhando para 2028. E é isso mesmo que o mercado espera para a CEMIG. E quando olhamos para outras distribuidoras, eu gosto sempre de olhar para o caso da Copel. A Copel está com uma consulta pública em aprovação que as revisões tarifárias devem ter 19% em média de efeito para o consumidor. Elevado aumento de tarifas na parte da Copel, que vão compor também esse aumento do EBITDA da Copel. E quando olhamos para esse ciclo anterior da Copel, o ciclo foi entre 2021 a 2025, Copel também investiu bastante, muito acima da sua depreciação. Se olharmos aqui, fazendo uma conta de padeiro, foi basicamente 3 vezes acima da sua depreciação. E a CEMIG já está bem mais do que isso. O CEMIG já mostra isso, investimentos dividido pela depreciação dos ativos, onde em 2025 esse indicador chegou em 4,6 vezes. Então ela vem investindo bem mais do que no ciclo anterior. O ciclo anterior, quando ela chegou no maior nível, foi de 2,7 vezes, mas somente em 2022, enquanto em outros períodos ficou em 1,1 a 1,6. Então ela vem investindo muito mais do que a depreciação dos seus ativos desde o início desses 5 anos de revisão tarifária. É estimado até mesmo pela própria CEMIG altas revisões tarifárias para 2028 devido ao montante elevado de investimentos. E com isso, a dívida da CEMIG deve aumentar por conta que ela não gera um fluxo de caixa operacional tão alto assim, então grande parte desses novos investimentos serão financiados via dívida. Mesmo assim, a CEMIG ainda tem uma alavancagem de 2,45 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, que é extremamente confortável olhando aqui para as distribuidoras que existem na nossa bolsa.
E quando olhamos para a dívida da CEMIG, grande parte da dívida está estendida para mais de 2031. E quando olhamos para a mutação do patrimônio líquido da CEMIG, observe que eles possuem um bom montante de reservas de retenção de lucros, mais de 11 bilhões em reservas. Mas vamos lembrar que essas reservas não são caixa diretamente. Podem ser máquinas, equipamentos, outros ativos que já foram alocados para esses possíveis investimentos. A dívida vai sim aumentar, mas pode ser que não aumente tanto e pode ser que parte dessas reservas estejam sim em dinheiro que pode ser transferido para a caixa. Então isso aí não tem como saber exatamente, mas existe a possibilidade. E quando olhamos para estimativas do mercado, o BTG estima para 2026 a 2028 o lucro líquido da CEMIG na casa de 3,6 a 3,6 para 26 e 3,6 mais ou menos para 2027 e de 5,4 para 2028 com essas revisões tarifárias. Então eles acreditam que essas revisões vão ser de um tamanho considerável e isso vai aumentar a lucratividade de forma bastante acelerada para a CEMIG. E quando olhamos para os dividendos, observe que o BTG estima que 60 centavos por ação para 26 e 27 e R$ 1 para 2028. Com a CEMIG, esses preços de 10 e pouco, tecnicamente, em 2028, podemos já ter um dividend yield de 10% da CEMIG somente pela revisão tarifária. E lembrando que ela vai ficar nesse ciclo de investimentos até 2030 para a outra revisão tarifária que deve acontecer por volta de 2032. Então, isso sim vai compor ainda mais os resultados da CEMIG quando você tem uma visão de mais longo prazo. E a CEMIG em geral anuncia trimestralmente os seus dividendos e um dos defeitos da CEMIG, na minha visão, é o atraso no pagamento desses dividendos. Observem que no ano passado ela anunciou com Datacom em setembro de 2025 e o pagamento seria apenas em 30 de dezembro de 2026. Isso aqui é um grande defeito da CEMIG, na minha visão. Se eles melhorarem essa política de dividendos, a CEMIG vai ser com certeza uma das queridinhas, como ela já é da nossa bolsa em relação à energia elétrica. E a CEMIG tem um grande histórico de pagamento de dividendos. Observe o crescimento do dividendo por ação pago pela CEMIG. Em geral, no seu histórico, a CEMIG paga mais de 6% de dividend yield por bastante tempo, porque ela tem um dividendo mínimo obrigatório nas suas preferenciais, devido a uma regra do estado de Minas Gerais. Então, ela tem que pelo menos pagar 50% do seu lucro líquido do período em dividendos obrigatórios. Quando olhamos para outros indicadores, podemos ver que o PVP histórico da CEMIG fica na faixa aqui de 1,2 vezes, que basicamente é esse PVP atual da companhia. Em alguns momentos de forte estresse na bolsa brasileira, observe que a CEMIG fica na faixa de 0,7 de PVP. Nesses momentos, a CEMIG fica extremamente barata e quem compra nesses momentos de 0,7 PVP consegue colher ótimos resultados olhando para o longo prazo. Mas também quem compra nessa faixa da mediana também compra a CEMIG em bons preços, olhando para uma janela mais alongada. E esse slide aqui mostra exatamente isso. Vamos lembrar que retorno passado não é garantido, retorno futuro é somente para esquematizar aqui para você uma visão de praticamente um pouco mais de 7 anos aqui em investimentos na CEMIG. Observem que esse investidor que comprou CEMIG ali nessa faixa da mediana de PVP de 1,2 de PVP, ele teve desde 2019 um retorno total de 263%, reinvestindo os dividendos nesse período, o que nos dá 18,8% de retorno anual médio nesses últimos 7 anos e meio. Lembrando que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas mesmo o investidor comprando a empresa na mediana do seu múltiplo PVP, ele teve sim um excelente retorno olhando para janelas mais alongadas. E quando olhamos para o indicador dívida líquida sobre EBITDA histórico da CEMIG, observem que ela já esteve com esse indicador bastante elevado, na faixa de 3,5 vezes, que foi exatamente naquela janela que eu comentei com vocês. Quem comprou ali até mesmo no pico histórico da dívida da CEMIG teve excelentes retornos olhando para uma janela mais alongada. Obviamente que essa dívida está aqui na casa de 2,3 vezes, deve sim chegar nesses patamares de 3,5 vezes, mas esse plano de investimentos da CEMIG deve começar a se normalizar após 2030 e o mesmo acontecer logo em seguida, com a dívida ficando cada vez menor devido ao alto aumento do EBITDA e também da redução dos investimentos no curto prazo da empresa. Essa janela pode ser parecida para os próximos 10 anos, quando olhamos para essa estimativa de retorno. Mas lembrando que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Quando olhamos as quedas máximas da CEMIG versus a CPFL Energia, observe que a CEMIG é uma empresa estatal, tem chances de
tem chance sim dela ser privatizada, o que vai aumentar consideravelmente o retorno para o acionista, e acredito que muitas pessoas que investem em CEMIG têm essa visão de uma possível privatização da empresa e ganhos consideráveis com essa privatização. Mas quando consideramos isso versus uma empresa que já é privatizada há bastante tempo, observe a CPFL Energia, que está em amarelo aqui no gráfico, e a CEMIG, que está em verde aqui nesse gráfico. E esse gráfico mostra as quedas máximas nas cotações de ambas as empresas. E, em geral, a CEMIG é muito mais volátil, cai muito mais comparativamente do que a CPFL Energia. Então, se você compra CEMIG, você tem que estar ciente que ela pode cair 50% das cotações a qualquer momento. É uma característica aqui da empresa, principalmente porque o mercado gosta de bater mais em estatais, principalmente em períodos com mais incertezas. Então, esse é um cenário que acontece aqui na CEMIG e você tem que estar preparado para isso. Quando olhamos para o preço teto de dividendos, nos preços atuais de 10,68, eu estimo dividendo por ação na faixa de 7,6 a 8,25, mas lembrando que eu considerei 60% de payout. Então, se a CEMIG voltar com payout para 50% no mínimo, então esse dividendo será um pouco menor do que esse estimado. O PL fica na casa de 7,8 a 7,28, 12,50 de preço teto estimado, 17% de margem de segurança. Quando olhamos para o retorno total esperado na CEMIG, observe que eu considerei uma taxa de crescimento de 9%, principalmente por conta dessa janela próxima de revisão tarifária. Então ela vai crescer bastante no curto prazo, parte do crescimento já vem dessa parte dos reajustes anuais e outra parte das revisões. Então, por isso que eu considerei 9% de crescimento já para o curto prazo na CEMIG. Multiplicando isso com os dividendos, nós temos um retorno embutido ao ano de 17,35 a 17,99 para 2027, e tirando 6% de inflação, IPCA mais 10 a IPCA mais 11 aqui para a CEMIG. Não tem como eu garantir nada nas estimativas, não tem nada garantido em renda variável, então isso pode ser um pouco menor em relação a essas estimativas. Então, caso o dividendo seja menor, o retorno também é menor, mas observe que temos sim um grande prêmio de risco em relação aos títulos públicos, mais de 3% em relação à NTNB de 10 anos dos títulos públicos. E quando olhamos por outra ótica também do preço justo pelo modelo de Gordon, e a minha planilha calcula automaticamente isso, e considerando a taxa de crescimento de 9%, o dividendo de 2027 que eu estimei, e o retorno total de 16%, ou IPCA mais 9,5% aproximadamente, nós temos um preço justo de 12,58 e também 17% de margem de segurança. Então é uma boa margem de segurança para uma empresa que vem crescendo, é uma boa pagadora de dividendos, tem certa estabilidade de resultados. Obviamente que podem cair esses resultados, como eu sempre falei, que não tem como garantir nada em renda variável, mas a dívida ainda permanece controlada. Essa dívida vai aumentar, mas será de forma bastante controlada, assim como já foi no passado. E quando olhamos para a parte gráfica aqui da CEMIG, eu falo há bastante tempo que ela respeitou esse longo canal de alta, que vem desde 2020. Ela recentemente rompeu esse canal aqui para baixo e está segurando nesse FIBO de 76% na faixa dos 10 e pouco. Caso ela volte para o canal, e existe grande chance disso acontecer, se o mercado brasileiro voltar a ter um fluxo estrangeiro positivo, então acredito que a CEMIG possa voltar aqui para a faixa dos R$ 11. Mas, na minha opinião, essa faixa aqui é uma excelente faixa para aumentar posições na empresa. Caso o mercado caia mais e as coisas azedem no curto prazo, não duvido da CEMIG cair para abaixo dos R$ 10, na faixa dos 9,23. Mas, olhando para a configuração aqui, existe grande chance da CEMIG voltar para dentro do canal e, quem sabe, até renovar máximas históricas. É isso, pessoal, mais um vídeo bem simples aqui em relação à CEMIG. Eu mostrei retorno total esperado, mostrei preço teto, mostrei depreciação em relação aos investimentos, comparação com a Copel. Então, várias coisas aqui nesse vídeo. Eu só peço que você se inscreva nesse canal e deixe o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa esse like, já comenta aqui alguma coisa em relação a esse vídeo, ou qual outra empresa você gostaria de ver aqui no canal, já deixa seu comentário que eu vou trazer esses vídeos para os próximos dias. Se você for novo por aqui, gostou desse tipo de conteúdo e não quer perder nenhum desses conteúdos, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar meus vídeos. Então já deixa o like nesse vídeo, ative o sininho e se inscreva nesse canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.